Oi gente, tudo bem? Rafael Seba aqui para o terceiro vídeo sobre junho de 2013. Se você não viu os dois primeiros, clica aqui ou aqui, vai ter o linkzinho para você assistir. No primeiro eu comento um pouco como pensar um processo histórico, no segundo eu comento objetivamente períodos e fases de 2013, e esse terceiro é o que eu considero mais importante, que é um em que eu vou fazer uma análise, uma avaliação sobre a forma como os agentes políticos se comportaram à época. Isso é muito importante porque a história ela se desenvolve a partir das decisões dos agentes políticos. Isso não significa que a história é um livro aberto em que tudo pode acontecer, não. Há determinantes históricas, há condições históricas que delimitam o que é possível e o que não é possível de acontecer. Mas essa escala do possível, ela é ampla. Há um conjunto de possibilidades em qualquer momento histórico, como esse que a gente está vivendo. Há um conjunto de possibilidades futuras que a gente não sabe qual irá se materializar. E em 2013 era exatamente este o cenário, um cenário particularmente de muita indefinição com relação ao futuro. E para a gente entender a forma como cada agente se posicionou, acho que é importante a gente segmentar estes agentes. Eu gosto de segmentar a partir de dois recortes diferentes. Um recorte entre direita e esquerda e um outro recorte entre partidos ou organizações da ordem e partidos e organizações anti-ordem. Ordem política, aqui nessa leitura, não é a mesma coisa que sistema. Eu não estou falando aqui do sistema capitalista, do sistema econômico, é do sistema da estrutura como um todo da sociedade brasileira que deriva de um processo colonialista, imperialista, da escravatura, inclusive. Eu estou falando especificamente, quando eu estou falando da ordem, do regime inaugurado pós-ditadura militar, então do regime que tem a Constituição de 88 como um marco e que se desenvolve um processo de relativa democracia brasileira. Esse processo é comumente chamado de presidencialismo de coalizão, em que o presidente da República tem muito poder para executar política, tem muito poder para nomear pessoas, tem uma estrutura grande do Estado para gerir, mas depende da aprovação do Congresso Nacional para levar adiante a sua política. E no Congresso Nacional você tem um conjunto de parlamentares que tem interesse em fazer parte da partilha dessa estrutura grande de gestão e do Estado. Essa dependência do centrão, essa dependência de um setor que é fisiológico, que apoia qualquer governo se estiver sendo contemplado, faz com que a política nacional, apesar de ter sido marcada no pós-ditadura por uma polarização entre PT e PSDB, tenha entre esses dois partidos uma diferença não radical em termos de política levada adiante no nosso país. Não estou dizendo que são a mesma coisa, estou dizendo que há uma espécie de permanência política, de uma forma de agir, de ser na política que leva em conta justamente essa relação com o centrão, essa disposição de mediação, uma capacidade de composição ampla. As lideranças desse período são lideranças de caráter conciliador, e é isso que marca esse período. E esse período, por esse caráter conciliador, faz com que em um mesmo governo existam setores e campos de atuação antagônicos. Porque se um presidente concilia com setores conservadores e com setores progressistas e coloca todo mundo dentro do governo, isso não significa que as pessoas vão começar a pensar diferente, que o conservador vai deixar de ser conservador, o progressista vai deixar de ser progressista. Isso significa que eles vão abdicar em partes das suas perspectivas ideológicas em nome desse interesse comum, mas que no seio desse governo você vai ter antagonismos, conflitos, você vai ter rumos sendo disputados. E é a essa ordem política que muitos manifestantes se indignaram em 2013, a uma ordem política que era em si contraditória. Mas as contradições que incomodavam não eram as mesmas para todo mundo. Tinha gente que estava incomodada porque a estrutura de Estado brasileiro, essa ordem política que existia, mantinha desigualdades, injustiças e violências seculares. E havia gente que estava incomodada porque esse ambiente de conciliação controlada, apesar de manter estruturalmente relações no nosso país, abria a possibilidade de se assistir pequenas mudanças inéditas na nossa história. Esse caráter contraditório do Estado brasileiro de composição, de grande conciliação, fez com que, por exemplo, pela primeira vez em um contexto de crescimento econômico que se assistiu durante os anos 2000, o fruto desse crescimento não ficasse apenas com as elites, que parte fosse repartido com a sociedade brasileira,
fez com que mais de 1 milhão de vagas no ensino superior fossem criadas, fez com que muitas famílias que nunca tinham tido uma pessoa estudando no ensino superior passassem a ter seus filhos, suas filhas cursando ciências sociais, engenharia, geologia e outras áreas quaisquer, e levando um diploma para casa, matando a família de orgulho e abalando, em alguma medida, o imaginário coletivo, porque famílias e camadas inteiras da sociedade que se acostumaram a pensar que o não acesso ao ensino, por exemplo, era natural, era um fardo, era algo dado naturalmente a todas aquelas pessoas, passaram a perceber que não, que havia um novo leque de possibilidades que se abria nesse país pós-ditadura militar. E essa simples mudança simbólica gerou incômodo em quem? Em quem se via ameaçado com essas mudanças, porque é uma questão simples, você não amplia acesso para algumas pessoas sem mexer no privilégio de outras. A questão é que o que é privilégio, por vezes, se é interpretado como direito. Então existe uma elite brasileira que por muito tempo achou que era direito exclusivo dela acessar toda a riqueza que o país produz coletivamente. E apesar de, com essa nova ordem, a sua estrutura geral de poder não está sendo abalada, ninguém perdeu grandes condições nesse período, pelo contrário, o simples fato da hierarquia entre as classes já não ser a mesma, o simples fato da relação entre as diferentes classes ter mudado já fazia com que parte dessa elite tivesse medo desse novo país, apesar de nem ser tão novo assim. Quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, muito pouco ou nada se avançou no nosso país. Em alguns aspectos até houveram retrocessos com relação ao tratamento que os pobres recebiam da polícia em comunidades periféricas nacionais. Mas apesar disso, apesar de não ser uma transformação completa do nosso país, havia uma camada de elite que se incomodava com isso. Por outro lado, havia uma camada da sociedade brasileira que reconhecia esses limites, que falava, olha, esse processo que está se desenvolvendo, ele não é um processo de ruptura real com tudo que está aí, tem muita injustiça que está sendo mantida ainda, olha, há muito limite nessa relação, como que um governo que teoricamente é eleito pela esquerda mantém em sua base setores conservadores, como que um governo que teoricamente é eleito pela esquerda mantém em seu projeto de poder uma relação tão direta com grandes corporações nacionais até internacionais. Então você começava a ter críticas a essa ordem pelos dois polos. Você começava a ter uma crítica à ordem por um polo conservador, que via na ordem uma conciliação que abalava minimamente a relação entre as classes, e você tinha uma crítica à ordem de caráter progressista, que identificava nessa ordem a manutenção dessas velhas estruturas, uma espécie de amarra permanente, uma espécie de continuação de um processo político que só pode ser interrompido de forma radical. Então você tinha essas duas perspectivas de crítica anti-ordem na sociedade brasileira, e você tinha, por outro lado, duas perspectivas de defesa da ordem. Duas perspectivas eu estou dizendo aqui de forma muito simplificada, porque cada uma dessas perspectivas é uma miríade, você tem variações dentro, mas eu gosto de segmentar nesses grandes blocos que nos ajudam a entender, interpretar melhor esse fenômeno. Do lado da ordem, você tinha uma perspectiva que era mais comprometida com a mudança da estrutura social do país, embora de forma tímida, e você tinha uma perspectiva comprometida com a manutenção da estrutura do país, embora levando adiante instituições que eram importantes para a democratização econômica e emancipação em geral das pessoas do nosso país. Não sei se ficou muito confuso, mas no final das contas era isso. Você tinha contradições dentro do Estado e esse incômodo colocado, ele não era o mesmo. 2013 fez com que as pessoas passassem para a rua contra tudo que está aí, mas esse tudo que está aí era interpretado de forma diferente, dependendo das pessoas. No primeiro momento havia uma identidade muito explícita de radicalização da democracia, de avanço de direitos, depois isso foi se perdendo, vocês podem ver isso melhor no meu segundo vídeo, mas o que importa dizer aqui é que quando os partidos da ordem, e aqui eu digo notadamente o PT e o PSDB, e isso é difícil de ser aceito por quem tem uma simpatia maior pelo Partido dos Trabalhadores, eu tenho muito respeito pelo PT, mas o PT se inserindo nesse momento como um partido da ordem também, eles olham para esse conjunto de manifestações que eram contra
essa ordem geral, e eles confundem um pouco, talvez por estarem mergulhados completamente na lógica dessa disputa institucional, o que era uma crítica à ordem como um todo, com o que era uma crítica a quem estava gerindo a ordem, que no caso era o Partido dos Trabalhadores. Então o PT interpreta toda essa insatisfação que é sistêmica e que tem um potencial transformador grande como uma crítica às suas gestões, pura e tão somente. Por outro lado, os partidos da oposição, com liderança do PSDB, veem nesse processo uma oportunidade de desgastar o Partido dos Trabalhadores e para a eleição de 2014 com uma condição maior de disputa, sem perceber que a insatisfação que existia era também contra o PSDB, porque era contra essa forma de agir, de existir na política, da qual o PSDB é parte estruturante e muito orgânica. No meio disso tudo tem uma narrativa midiática que, vendo a força dessa indignação e percebendo que não havia um direcionamento explícito, procura dar rumo para os protestos, trabalhando qual é a narrativa hegemônica daquele processo, enfim, e colocando todos os elementos que desinteressavam naquela época, empurrando um monte de pauta que hoje as pessoas nem lembram. Isso eu também comentei no vídeo 2, de novo, se quiser dar uma olhadinha aqui, que lá eu estou discutindo com mais profundidade. Mas o que importa dizer é que, nesse discurso midiático, se segmentava a sociedade brasileira entre os cidadãos de bem e os vândalos, ou a galera que estava nos protestos atrapalhando, que não merecia estar ali. E esse tipo de pensamento maniqueísta, que segmenta o nosso povo entre os que são legitimamente brasileiros e os que não têm legitimidade sequer para existir, esse é o pensamento que dá origem a um processo de ascenso neofascista no nosso país. E esse pensamento, ele é muito instrumental para que a perspectiva conservadora contra a ordem possa cada vez ter uma expressão maior no imaginário brasileiro. Isso faz com que os protestos de junho fiquem cada vez menores, porque a essência daquele processo não era esse, mas isso dá liga para que eles voltem às ruas depois, em 2016 notadamente, mas já em 2015 também, nos protestos pelo impeachment da Dilma Rousseff. E por que esses movimentos ganharam tanta força? Os movimentos conservadores anti-ordem, que eram anti-ordem por uma perspectiva autoritária, antidemocrática e de retirada de direitos, manutenção de privilégios. Eles ganham muita força porque os seus adversários principais, do ponto de vista do jogo político, que era uma perspectiva progressista anti-ordem, estava sendo atacado pela direita tradicional, pela direita da ordem, estava sendo atacado pela esquerda da ordem, que achava que criminalizar esses movimentos e perseguir essas pessoas era defender o próprio governo, estava sendo atacado pela grande imprensa, estava sendo atacado por toda a estrutura de poder que a gente tinha no nosso país. Nem mesmo a esquerda da ordem se colocou ao lado desses movimentos, eles ficaram absolutamente isolados, enquanto os setores conservadores contra a ordem foram estimulados pela direita da ordem, pelo Aécio Neves, pelo PSDB, iludidos achando que iam surfar nesse movimento, foram alimentados pela imprensa interessada em desgastar o governo do Partido dos Trabalhadores e foi negligenciado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que deveria ter feito enfrentamento não numa perspectiva de fortalecimento da ação autoritária do Estado, e sim numa perspectiva de disputa ideológica política da sociedade brasileira. Era a primeira vez, desde que o PT chegava ao poder, que você tinha a sociedade brasileira fazendo uma reflexão profunda sobre os seus rumos, uma abertura real à reflexão sobre qual modelo de desenvolvimento a gente levaria adiante a partir de então. Era a primeira vez em muito tempo que você tinha muita gente indo para a rua para reivindicar direito. Isso foi o que fez 2013 começar, foi o pedido de transporte público de qualidade, com preço acessível, ou até com tarifa zero, depois pedindo mais saúde, mais educação, enfim, serviços públicos de qualidade e radicalização da democracia, questionando a estrutura de um Estado que é, em tese, democrática, mas que mantém um monte de gente à margem, que mantém um monte de gente sem voz, mantém um monte de gente sem condição nenhuma de participar do processo. E essa vocação transformadora inicial foi absolutamente negligenciada. Essa capacidade
que o movimento teve de colocar em público princípios e perspectivas de esquerda foi absolutamente deixado de lado, não foi feita uma discussão política mais profunda com a sociedade brasileira e foi colocada água no moinho do autoritarismo, do Estado forte, da repressão, da Lei de Segurança Nacional, da polícia indo para cima dos manifestantes, em nome de projetos econômicos, em nome de interesses econômicos relacionados à Copa do Mundo e a outros, e em nome de uma suposta estabilidade do governo, em nome de um suposto pragmatismo que, na verdade, não tem nada de pragmático, de objetivo. Não tem nada porque ele nega a própria realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que havia uma disputa colocada na sociedade brasileira entre perspectivas antagônicas, de um lado, defesa radical da democracia e consolidação de direitos para os pobres, de outro lado, fragilização da democracia e retirada de direitos. E dentro desse cenário, houve um abandono completo por parte da esquerda da ordem, a quem fazia crítica à ordem por uma perspectiva de radicalização da democracia, e houve, por outro lado, um ataque generalizado de todos os outros setores a esses grupos. E é por isso que a polarização em 2018, e a polarização que a gente tem hoje, é entre o Partido dos Trabalhadores, que é a esquerda que era identificada com a ordem à época, contra Jair Bolsonaro e um neofascismo no país, que era a direita, o campo conservador anti-ordem da época, que ainda não estava na rua, né? Esses setores eles começavam a se expressar ali, e Bolsonaro é a figura que acabou canalizando isso, mas os movimentos neofascistas começavam a se posicionar ali, mas eles eram pequenos, mas ao longo desse processo permanente de crítica à ordem, deslegitimação da ordem, e ao mesmo tempo deixando como setor anti-ordem somente o setor conservador, que a gente consegue ter no país hoje esse cenário triste que a gente tem, que é uma grande porção da população declaradamente autoritária, flertando com o fascismo e levando adiante um projeto que a gente pode chamar de neofascismo. Acho que também é assunto para um outro vídeo, esses conceitos do que é fascismo, o que é neofascismo, autoritarismo, mas em resumo, acho que o jogo é esse, fazendo um apanhado rapidinho de tudo que foi dito aqui, porque eu acho que talvez tenha ficado muita coisa. Imaginem aí uma divisão em dois recortes, direita, esquerda, ordem e anti-ordem. Os setores de esquerda anti-ordem foram atacados por todos os outros setores, pela esquerda da ordem, pela direita da ordem, pela direita anti-ordem, ficaram fracos, minguaram. O setor da direita anti-ordem foi estimulado por todos os demais, menos pela esquerda anti-ordem, e foi se alimentando cada vez mais com um grande impulsionamento da imprensa. A direita da ordem acabou engolida pela direita anti-ordem, e a esquerda, à época da ordem, se desidratou, mas não foi engolida pela esquerda anti-ordem, porque essa foi absolutamente fragilizada ao longo desse processo. Então esse é o cenário que a gente tem hoje, em que, paradoxalmente, por conta dessa composição, a ordem é associada à esquerda, que ao longo da história sempre teve um caráter progressista, e a anti-ordem é associada à direita. Então, de alguma forma, é como se no imaginário coletivo a esquerda fosse o setor conservador da política nacional hoje. Isso porque, dentre as opções da ordem e anti-ordem, vigorou a opção da esquerda da ordem e a opção da direita da anti-ordem. Então, é esquisito isso, mas hoje, quando a gente fala no Partido dos Trabalhadores, no Lula, enfim, e na esquerda como um todo, porque o antipetismo acaba que atinge o conjunto da esquerda, as pessoas associam isso como a ordem, como um sistema, como uma manutenção das estruturas que estão colocadas, e a direita como uma ruptura com essas estruturas. Apesar de a ruptura que a direita prega é a ruptura com essa ordem entendida como um regime que vem pós-ditadura, mas é uma ruptura a uma ordem que abalava a estrutura nacional. Então é uma ruptura com uma ordem com caráter conservador, é uma ruptura com uma ordem com o objetivo de manter desigualdades e injustiças no nosso país. E isso é o que a gente tem de mais paradoxal, é uma esquerda simbolicamente conservadora contra uma direita simbolicamente transformadora. Para mim, essa é a chave para a gente interpretar a forma como 2013 se relaciona com os dias atuais. Para mim, essa é a chave para se interpretar os caminhos de enfrentamento
ao bolsonarismo, não só Jair Bolsonaro, e ao neofascismo no nosso país. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver dúvidas, sugestões, deixa nos comentários. Comenta, deixa um like, por favor, e te agradeço se você já faz isso, porque isso ajuda esse vídeo a ter um alcance maior, isso ajuda esse trabalho a chegar em mais pessoas, e isso faz com que eu fique cada vez mais animado para fazer mais vídeos. Então é muito importante. Agradeço a audiência até aqui. Se tiver sugestões, comentários, qualquer coisa,